Seja muito bem-vindo ao Set, o seu canal predileto sobre day trade e assuntos do mercado financeiro aqui no YouTube, tá? E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês justamente algo que eu venho falando muito aqui no canal sobre umas técnicas de day trade que eu utilizo e funciona muito bem. E para quem tá duvidando disso, saca só esse vídeo anterior aqui que eu acabei fazendo, por sinal, o último que eu postei, eu previ, eu cantei a bola o que aconteceu e caiu mais de 20% o ativo que eu tava operando. E, obviamente, fiquei uma semana sem postar vídeo porque eu tava comemorando a vida com o dinheiro que eu tinha ganhado naquilo. Não é tão fácil quanto parece, obviamente, mas vem comigo que você vai prestar muita atenção no que eu faço, que vai funcionar pra você também, tá? Muita atenção, muito foco, muito treinamento. Você vai ter resultados assim, você mesmo, sem nem depender de mim nem de ninguém, tá? Não tem nenhum curso pago, nem nada. Simplesmente você vai aprender com o que eu faço e você possivelmente vai conseguir fazer também. Então, sem mais demora, só peço que você se inscreva no canal e deixe aquele like, que vai tanto me ajudar quanto vai te ajudar a ter muito mais conteúdos maravilhosos como esse. Então, bora lá que o vídeo de hoje é muito bom. Então, primeiro de tudo, vocês estão percebendo que a minha voz está um tanto quanto diferente, é porque eu tô meio gripado também, né? Eu falei, eu festejei um pouco esse final de semana aí pra comemorar que o trade foi muito bom e por conta disso eu acabei ficando um pouco doente logo depois. Mas tirando esse fato, vamos entender então justamente como a estratégia vem funcionando e como ela tem funcionado. Então, a princípio, tá aqui o que aconteceu, né, as últimas operações, o que aconteceu porque eu fiquei tão feliz foi justamente essa queda aqui que eu previ, eu procurava até essa linha vermelha, então foi basicamente ali 15% do meu lucro onde eu almejava. E cara, foi um trade fantástico. E tem muita justificativa por trás disso aqui que eu analisei juntamente, já comentei também em vídeos anteriores, tá? Mas resumindo de forma mais básica, eu vou mostrar isso para vocês para um outro ativo também que aconteceu isso aqui ao inverso. Na real, foi de compra e é justamente como isso sempre ocorre. Até deixei um certinho para deixar marcado mais ou menos onde é a área, mas é o seguinte, a estratégia ela é muito básica, mas como eu falei, você tem que ter de olho nas coisas e sem pensar no macro, que é muito importante, tá? Então, a princípio, a gente está aqui no nosso time frame aqui diário e o que a gente consegue identificar a princípio? Que tem uma leve linha de tendência aqui que, por sinal, ela acabou de ser rompida. Então, beleza, a gente sabe que tinha uma linha de tendência e que ela foi rompida. É o básico, qualquer um conhece esse conceito, beleza? Então, o que acontece? A partir disso, a gente tem umas coisas para a gente identificar aqui no gráfico. Primeiro, algumas coisas que tem que identificar. Essa parte aqui, essa regiãozinha aqui foi rompida. Essa regiãozinha aqui, essa primeira regiãozinha aqui foi o nosso MDC, que basicamente em português é mudança de caráter. Por quê? Porque é justamente quando o ativo começou a inverter a sua tendência de queda. Como vocês podem ver, ó, o preço, ele estava justamente aqui, ó, caindo, veio, fez aqui, começou a cair de novo, fez até um fundo mais baixo, mas ele ultrapassou essa regiãozinha aqui, né? Essa partezinha aqui que era nosso MDC, beleza? Então aqui tinha a nossa mudança de caráter muito bem definida. Então era o primeiro passo identificar que temos uma possível zona de reversão. E não só isso, ele também quebrou o nosso boss direto aqui, que era literalmente explicava que era o nosso topo primordial que mudou totalmente a tendência, né? E também a gente tem a terceira confluência, que é a respeito da linha de tendência, como eu disse, que foi rompida, tá? Então depois de tudo isso a gente consegue identificar o quê? A gente teve a primeira quebra de estrutura aqui, a gente teve a quebra do nosso último higher high aqui em cima, e a gente teve a quebra então da nossa linha de tendência justamente nessa regiãozinha aqui onde eu estou grifando, tá? Então tudo isso aconteceu e demarca para a gente efetuar uma posição de compra. A questão é onde a gente efetua e por que efetua. Então é justamente como eu disse, a gente tem que identificar onde isso acontece e como a gente vai conseguir um RR, ou seja, um aproveitamento desse trade muito mais positivo do que negativo, ou seja, quando é um RR de 5, 6 vezes maior, ou seja, a gente tem 5, 6 chances, ou seja, a cada 5, 6 vezes que a gente erra, a gente consegue ficar no break-even mesmo lucrando uma única vez. É esse o meu objetivo sempre, tá? Então, por exemplo, a gente podia fazer um trade justamente onde tocou aqui na tendência? Podia, pega aqui, ó, e faz e vai subir, não para de subir, ó, não para. Enfim, pode fazer? Pode, mas eu considero tanto quanto arriscado porque é o seguinte, a gente nunca sabe onde eu topo e onde eu fundo exatamente, tá? O que a gente consegue identificar são as zonas de reversão que isso nos provém. Como assim? Por exemplo, a gente sabe que se a gente for colocando aqui em time frames menores, a gente vai conseguir identificar que temos zonas que provocam essa quebra de estrutura. Principalmente foi aqui, ó, é bem aqui onde eu vou marcar, vou até colocar em verde para a gente ficar mais fácil de identificar,
que é onde o preço iria buscar. Então aqui seria uma zona onde eu ficaria muito atento para realizar uma compra. Você vê como o preço respeita? Obviamente ele foi um pouco mais para baixo e tal, mas como eu disse para você, você tem que identificar e não tentar adivinhar aonde está o fundo, tá? No caso aqui, o preço mostrou pra gente que ele começou a resistir nessa nossa zoninha aqui de compra, tá? Então, ao princípio disso, eu já estava identificando que aqui, ó, nessa região, justamente aqui, eu queria efetuar ou achar a minha ordem de compra, beleza? Então, o que acontece? A gente tem a mesma coisa, tem aqui o nosso MDC, que é a mudança de caráter, e aí a gente consegue identificar que depois ele teve então que teve um novo boss e continuou quebrando essa tendência, ou seja, a gente teve uma nova tendência de alta se originando, beleza? E tudo isso mostra pra gente que o preço agora começou a reverter a nossa zona. Funcionou muito bem. Então a questão é, eu já sei que aqui começou a ter reversão, eu já sei que eu quero efetuar a minha zona de compra, pelo menos nessa região aqui, que é a minha região barata, tá? Então eu quero efetuar justamente aonde eu marquei, que é justamente aqui, ó, nessa regiãozinha verde que eu quero efetuar a minha compra. O preço tem que voltar, justamente onde voltou, mas obviamente eu não posso efetuar uma ordem com um RR, com um stop loss enorme, assim, olha só como ficaria horrível isso aqui, que é isso? O meu risco retorno aqui, ó, seria horrível, tá? Não vale a pena abrir uma ordem desse tanto. Então eu preciso identificar as áreas corretas para efetuar essa ordem. Então, de novo, eu diminuo mais ainda meu time frame. Vamos para a questão de 15 minutos para identificar certinho onde eu quero? Então, saca só, aqui está o nosso MDC que eu tinha marcado anteriormente. E o nosso preço voltou para essa região aqui. Então, olha como é interessante essa estratégia que eu já falei para vocês. Quem provocou essa mudança de caráter, que provocou toda essa quebra de estrutura, foi justamente essa última vela aqui vermelha que eu vou marcar para vocês aqui agora. Saca só. Eu colocaria como eu me conheço, sendo essa zoninha aqui de compra que eu acho muito legal, tá? Então eu efetuaria mais ou menos a minha compra aqui, um RR aqui e um take profit justamente ali em cima no último topo, tá? Por quê? Porque eu acho que ele vai romper esse topo, tenho quase certeza. Ou o mercado vai me enganar, vai chegar no topo e vai afundar, que é muito provável também que aconteça. Enfim, o meu objetivo aqui é só pegar um trade longo que eu tenho certeza que vai dar bom, tá? Então é justamente aqui que eu espero, até porque se eu colocar aqui um volume profile, eu consigo identificar que justamente nessa regiãozinha aqui tem um volume muito interessante, o que mostra pra gente que, novamente, essa região aqui vai se tornar um suporte muito grande pro nosso preço. E olha só que interessante. Se a gente for tão desaproximar, a gente consegue ver que o preço justamente tocou, nem teve stop loss praticamente, e ele volta a subir justamente ali em cima onde eu procurava, tá? Então foi um trade aqui justamente muito rápido, mas que teve um lucro muito grande, tá? Isso aqui funciona muito bem para qualquer par de moeda, para qualquer time frame. A questão que é justamente você entender um macro e a partir disso efetuar as operações no micro, tá? Então o que aconteceu? Isso aqui nada mais é do que identificar áreas onde a galera, o banco realmente, sabe, o B2B, sabe, o business mesmo, não é a galera física, é assim realmente a empresa, é a pessoa com muita grana realmente, a baleia, ela coloca seu dinheiro e você ir junto com a mão dela, tá? E é justamente isso que acontece. Tanto é que se eu quisesse colocar provavelmente até, sei lá, botar até essa última resistência aqui, provavelmente o preço ia buscar, ó, vamos ver. Olha lá, o preço buscaria também, tá? Sem muito problema, porque é justamente assim que ele funciona, tá? Então olha só que interessante, essa estratégia que eu vou mostrar para vocês, tá? É uma estratégia que tem que ser muito bem trabalhada, mas que traz muito retorno. E eu venho provando aqui no canal do YouTube para vocês, tá? Quem quiser ver mais sobre elas, vem aqui no canal do YouTube, se inscreve e vai dar uma olhada em outros vídeos que é muito interessante, recomendo demais, tá? Tudo realmente de graça para você e bem detalhado, tá? Então sem mais demora, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, se inscreva. E até o próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito também. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.